Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Ana Luísa Piccoli, advogada, sócia do escritório Piccoli Vaz, e hoje neste vídeo eu quis fazer um formato diferente com vocês. Eu trouxe 5 dúvidas comuns de inventário que as famílias costumam trazer para nós no dia a dia do escritório. Então, vamos lá. A primeira questão é: o inventário é obrigatório? A resposta é sim, o inventário ele é obrigatório para que os herdeiros eles possam tomar a propriedade dos bens deixados pelo falecido. Isso significa que, se uma casa for herdada, um carro, eles só serão transmitidos para os herdeiros através do procedimento do inventário. Além disso, se o falecido também deixou contas bancárias com dinheiro, investimentos, tudo isso só poderá ser acessado através do inventário. Então, não tem por onde fugir. A partir do momento que houve essa herança transmitida para os herdeiros, será necessário fazer o procedimento do inventário. A segunda pergunta é: quanto custa um inventário? Digamos que essa pergunta, no meu ponto de vista, acaba sendo até a campeã de todas as famílias, porque eu sei que isso gera uma grande preocupação. Mas o ponto é que a gente não consegue dizer uma única resposta que se aplique para todos, porque o custo de um inventário vai depender dos bens que foram deixados pelo falecido. Em outras palavras, quanto maior o patrimônio deixado pelo falecido, maior será o custo do inventário. E algumas despesas que a gente consegue, pelo menos, prever para uma família são o imposto, que todo mundo precisa pagar no ato da transmissão, que é o famoso ITCMD, os custos de cartório ou do processo judicial, se o procedimento for este o escolhido, e os honorários dos advogados também que forem representar essa família no inventário. Aliás, é até importante dizer que o advogado ele é obrigatório na realização do inventário, então precisa contar com o apoio do profissional. A terceira questão é: quanto tempo dura um inventário? Assim como a gente não consegue dizer com precisão o custo de um inventário, o tempo dele a gente também não consegue dar uma única resposta que se aplique a todos. Porque, em primeiro lugar, vai depender do procedimento. Algumas famílias terão que fazer o procedimento judicial, outras terão que fazer o procedimento extrajudicial. Quando é no extrajudicial, a gente estima aí pelo menos uns 3 meses de duração para que o inventário fique finalizado. Agora, quando é judicial, a estimativa é que dure no mínimo 12 meses. Então, a gente já tem até uma diferença bem grande de tempo mínimo entre um procedimento e outro. E depois tem outras variáveis, como se todos os imóveis a serem inventariados já estão regularizados, se há briga entre os herdeiros ou não. Tudo isso acaba aumentando o tempo do inventário. Conclusão: não existe um prazo que se aplique para todos. Cada situação vai ser uma e vai demandar um tempo. A quarta questão é sobre a possibilidade de vender bens durante o inventário. A resposta é sim. Os herdeiros conseguem fazer a venda de bens ainda durante o inventário, só que é necessário se atentar para algumas regras. Por exemplo, no inventário judicial, será obrigatório fazer um pedido dentro do processo para que a venda seja realizada. E no extrajudicial, os herdeiros, se estiverem de acordo em vender ali um único bem, eles conseguem fazer uma cessão de direitos hereditários para que esta venda ocorra. Por fim, a quinta questão que eu trouxe para vocês é: o que acontece se o inventário não for feito? Bom, como eu disse no início, o inventário é o procedimento que proporciona a transferência da propriedade dos bens para os herdeiros. Então, se ele não é feito, é como se os herdeiros ainda não tomassem a posse ali desta propriedade. E a partir do momento que isso não acontece, os bens ficam desregularizados, porque lá na matrícula do imóvel não vai constar os atuais donos, que são os herdeiros, mas o anterior, que é o falecido, e com isso a gente tem vários transtornos. Não é possível realizar uma venda de forma regularizada, porque o registro no cartório, ele acompanha uma continuidade ali das anotações. Então, em primeiro lugar, será necessário fazer um inventário para depois assinar uma venda, por exemplo, para um terceiro. Além disso, quanto mais o tempo passa, os herdeiros ficam expostos às multas,
aos juros e também suscetíveis a perder até mesmo os próprios bens que foram herdados, como no caso de alguém que começa ali a somar períodos de posse nos imóveis deixados pelo falecido, chegar ao ponto de pedir uma usucapião desse bem que foi herdado pelos filhos ali de alguém que deixou de herança a casa. Para vocês terem uma ideia, até mesmo nos casos em que o falecido deixou um único veículo, é necessário fazer um inventário, porque depois de um ano os herdeiros não vão mais conseguir fazer o licenciamento deste carro. E sem o licenciamento a gente sabe que os herdeiros vão ficar suscetíveis à multa e também podem ter até mesmo o veículo apreendido. Bom, estas foram então as 5 questões que eu separei para vocês que costumam acontecer com frequência no dia a dia do escritório. Eu espero que todas as respostas tenham ajudado a vocês esclarecerem dúvidas a respeito de inventário. Se vocês gostaram desse vídeo, já curte ele, também se inscreva no canal para não perder mais os nossos conteúdos de direito de família e sucessões. E se você ainda quiser acompanhar mais de perto o meu dia a dia como advogada do escritório, eu te convido a me acompanhar no meu Instagram, @anapiccoli, pois lá eu diariamente compartilho dicas, casos e também outras dúvidas que possam te ajudar. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!